Fala galera, eu gravei um vídeo de manhã de análise de mercado para as minhas operações de hoje e agora eu estou voltando aqui porque eu vou mostrar para vocês quais foram as operações, quantas operações fiz e qual foi o capital que eu ganhei. Na verdade, ganhei tá aqui, né? R$ 547, tá bom? Então vamos pegar aqui, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do operacional, o que que eu uso e o que que eu não uso. No vídeo anterior, não me lembro se eu falei, mas teve um vídeo que eu falei aqui, que eu postei hoje também, sobre os indicadores que eu uso, tá? Então eu vou explicar um pouquinho deles também, tá? Então vamos lá para minha análise macro, né? Deixa eu botar aqui nos 60 minutos, que é o aqui, e deixa eu tirar todos os meus indicadores da tela para a gente falar primeiro aqui. Primeiro eu quero falar dos do vídeo que eu gravei de manhã e das minhas projeções pela manhã. Acho que foi tudo, tirei. Aham, tá ok. Então de manhã eu tinha feito essa análise aqui, ó. É, os pontos de compra que eu estava pensando. Primeiro eu vou mostrar esse ponto aqui que eu tinha marcado aqui logo abaixo do, desse fundinho de ontem, tá? Pode ver que o mercado abriu em baixa, né? Ele abriu. Deixa eu dar mais um para enxergar melhor, né? Ele abriu aqui. Peraí. Eita, deixa eu pegar aqui o meu. E, aqui. Ele abriu aqui, né? É, abaixo. O primeiro candle negativo, o segundo candle também. Então, aqui, já na arrancada, né, no primeiro candle. Nos primeiros candles, nos 5 minutos, eu não fiz nenhuma operação logo, né? Mas eu fiz operações de compra aqui, sim, tá bom? Então, ele veio aqui, ele fechou justamente na região que eu tinha marcado. Acho que eu não fiz operação nessa região, eu fiz um pouquinho mais abaixo. Eu já vou mostrar aqui, então, logo em seguida eu vou mostrar também onde é que foram essas operações. Aí, como essa essa região atravessou, vamos dizer assim, mais ou menos, né? Depois disso eu marquei esse Fair Valley Gapzinho aqui, ó. Era a segunda região que eu também pensava em compras. E ele também veio até aqui, ó, né? Ele tocou o topo desse order block, né? Que eu também falei de manhã. Ele tocou esse ponto aqui e depois ele subiu de novo e tá até agora. é, Trabalhando, né, mais acima. Então, também essa região e a outra região que eu falei era justamente o order block, né? Tá aqui, mais ou menos isso. Ok? Então foi isso. Vou mostrar para vocês aonde eu fiz as operações. Eu tô 547 reais positivo, né? E aqui, ó, 547 reais positivo. Ahn, e as operações foram, vou botar aqui, o propriedade, trades realizados, tá? Tamanho, eu vou botar maior aqui, ok? Então tá aqui no trade. Lembrando que assim, eu opero uma região, então eu nunca faço uma entrada única com um único contrato e boto meu stop e meu gain. Não é assim que eu opero. Eu opero de outra forma, tá? Então eu tenho uma região de entrada e eu começo fazendo entradas de um em um contrato devagarinho eu até o ponto máximo que eu aceito que ele vai, depois, se ele passar daquele ponto, eu estopo tudo, tá? Então, eu opero dessa forma, foi a maneira que eu encontrei de fazer as minhas operações e de acertar os meus trades, tá bom? Eu vou botar aqui nos 5 minutos agora, que é pra gente entender um pouquinho mais, tá? Então, olha só, lembra que eu falei da região? Deixa eu botar aqui no gráfico de 60. Primeira regiãozinha que eu ia fazer trade, né? Essa região aqui. Então eu comecei minhas vendas exatamente aqui, ó, no Candle 4. Eu fiz uma venda de um contrato aqui. Vamos mostrar dessa forma, assim, ó. Fiz a venda de um aqui, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui.
Depois vendi mais um e mais um. Então, são 6 contratos de entrada. Conforme eu vou entrando, o preço médio vem se ajustando e a minha saída é 150, 200 pontos a partir do preço médio. Então, se eu estou com um contrato e eu faço uma saída de 200 pontos, é R$ 40. Mas se eu estou com seis e faço uma saída de 200 pontos, é R$ 240. Aqui eu imaginei que ele pudesse subir mais, eu fiz uma parcial aqui. E aí ele não subiu, ele me tirou, né? Mas positivo, cento e poucos reais, até posso abrir aqui, o meu relatório de performance depois, tá? Mas essa foi a primeira operação que eu fiz, tá? Por que que eu fiz essa operação? Porque eu acreditei que de fato ele ia. Ele começou a se enroscar, pode ver, ó, ele veio um candle bem forte aqui, depois um mais fraco, depois fechou um candle com pavio, mas fechou positivo, o outro ficou negativo, pequenininho. Aqui ele virou aqui, depois ele foi, depois ele fez mais uma pernada para baixo. Mas aqui eu já tinha zerado meu trade aqui na primeira operação, tá ok? Ahn, Conforme a marcação que eu tinha feito de trabalhar na compra. Mesma coisa foi aqui, ó. Entrei de novo aqui em uma compra. E aí ele não andou contra, não pegou mais as outras entradas, ele simplesmente subiu 300 pontos, se eu não me engano, 250, 300 pontos, e eu fiz a saída aqui, ele deu uma balançada e fez essa pernada até aqui em cima. Poderia ter segurado? Poderia, eu não quis. Sempre que um trade paga 300 pontos por um único contrato, eu já me dou por satisfeito, 300, 400 pontos aí eu já me dou por satisfeitos, tá? Então, tudo depende, como ele estava, né, vindo numa baixa, é, 300 pontos num trade e aí contra a tendência é bastante pontuação, ok? Aí depois eu fiz outra operação, que daí foi essa operação de compra aqui, ó. Uma compra aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, 4 contratos, saída dos 4 aqui, tá ok? Depois eu vou mostrar para vocês os trades lá, as operações lá no relatório de performance, tá? E a última operação eu fiz operação vendida. Ah, mas Cid, tu não falou que era compra, que ia trabalhar só na compra? Sim, porque a tendência macro está na alta, tem o canal de tendência de alta, tá aqui passando uma das linhas, a linha de baixo tá aqui, ele rompeu a linha aqui. Mas independente disso, no dia de hoje, ele fez esse movimento aqui, ó, um pivôzinho de baixa. E aí, eu fiz a venda quando ele chegou aqui, ó. Ó, a primeira vez que eu não vendi, poderia ter vendido, até estava pensando em fazer a venda, não fiz. Ela poderia ter vendido aqui, não fiz. Eu fiz compra aqui. E eu fiz essa compra aqui porque um dos meus indicadores, que eu vou mostrar para vocês também, mostrou que aqui era um ponto de exaustão. Por isso que eu fiz essa compra. Assim como ele mostrou que aqui também era um ponto de exaustão. Eu entrei aqui. Aqui ele não marcou nada de exaustão, só marcou aqui embaixo. Então, é, eu aproveitei esse momento. Daí aqui eu fiz venda, porque ele fez pivô de baixa, né? A ideia é que ele continuasse abaixo. Não foi o que aconteceu, eu entrei um aqui, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui. Aí depois ele veio, voltou e pagou as minhas saídas aqui, todas elas. Não sei por que que ele entrou em 3 saídas separadas, eu acho que deve ter sido por causa do balanço, mas enfim, eu zerei todas as operações de uma vez só, tá? Então aqui, até inclusive aqui, como eu sempre entro só com um contrato, aqui eu ratei, na verdade. Eu não vi que na boleta tava dois, eu entrei com 2, 4, 6, 8, 10. E aí eu ia estopar tudo aqui em cima. Eu tinha mais 2 entradas para fazer. Ia estopar tudo aqui em cima. Aí, como ele voltou, me pagou. Deu tudo certo, ok? Fechando aqui um financeiro de 547 no dia, fazendo uma, duas, três, 4 operações, ok? Eu vou mostrar para vocês agora aqui as operações. Aqui, deixa eu abrir o relatório de performance, tá aqui. O pessoal deve estar olhando aqui, né? Que aparece, né? Conta safe. Não sei se você sabe o que é, mas isso não é um teste de mesa, mas é um trade que a gente faz, que eu faço. É, deixa eu mostrar aqui. Acho que é aqui. Isso, tá aqui. É, isso daqui é um teste. Na verdade, é um teste que eu pago para entrar. É tipo um desafio, vamos dizer dessa forma. Eu pago para entrar. Se eu
atingir a meta, posso falar num outro vídeo sobre se eu atingir a meta, eu consigo sacar o valor do teste em dobro ou até 3 vezes o valor que eu depositei para esse teste. E aí finaliza tudo ali. E aí eu posso recomprar ou refazer o teste quantas vezes eu quiser e funciona da mesma forma. Se eu atingir a meta positiva, eu saco. Se eu atingir a meta negativa, eu perco o valor que eu paguei. Tá legal? Então tá aqui, ó. A primeira operação do dia, 6 contratos, ó. Eu mostrei ele, hein? A segunda operação foi só um contrato, que ele não andou contra. A andar contra é bom, tá? Eu gosto, eu não gosto que ele vá muito contra, mas eu gosto que ele vá contra porque daí o financeiro fica maior, ó. Com 6 contratos deu R$ 142. Com um deu só 62. Com depois a outra deu 4 contratos, a outra operação, 127. E a última que foi com 10 deu 216. Então, é bom, só não pode ir contra demais. Mas enfim, funciona mais ou menos dessa forma, tá ok? Então, acho que a ideia é mais ou menos essa. Então, hoje eu fiz a análise de manhã, pré-mercado, para vocês verem mais ou menos o que eu estava enxergando no mercado e fiz as minhas operações de acordo com as análises que eu tinha, tá? E aí, conforme o dia vai passando, a gente vai vendo se tem possibilidade de fazer outras operações além daquelas que a gente vê logo na abertura. Mas, como eu disse, se ele abrir abaixo, a gente compra. Se ele abrisse acima, eu ia procurar uma venda. No caso, não procurei a venda, a não ser essa venda de ocasião que teve aqui, por conta da movimentação que o mercado fez, ok? Vou falar dos indicadores que eu uso. Eu uso aqui, ó, a VWAP, tá? Eu deixo ela plotada na tela para eu ver. Não uso ela como uma referência de, de operação. Ah, vou usar a VWAP para me guiar as operações. Não, eu deixo ela ali, assim, para eu saber em que ponto que o mercado está trabalhando, se ele está acima, se ele está abaixo, porque a VWAP costuma ser um ponto de operações dos traders. Então, quer dizer que eu vá usar. Tá ok? Eu uso também o volume profile, tá? O volume profile mostra o volume de negociação que teve, então ele mostra assim, quando eu falo, antes eu falei em nó de volume, né? Quando eu falo em nó de volume, né? Eu estou observando esses nós de volume assim, né? Que teve maior negociação no dia, né? Ó, que assim, aqui, então dá para usar assim pequenininho, né? Ou pegar uma coisa maior, né? Mas esses são os nó de volume, eu consigo ver eles é, pelo volume profile. Outra, eu tenho aqui um prior quote fechamento, tá? Pera aí. Prior quote fechamento, esse prior quote fechamento também é bastante usado assim pelos traders, né? A linha d'água, que é o fechamento do dia anterior, a linha d'água rompeu, tá acima, tá abaixo. Tem gente que se tá acima opera compra, se tá abaixo opera venda. Então tem setups de operacional em cima dessa linha e é para eu também entender aonde o preço está trabalhando, se ele está abaixo ou acima do dia anterior. O contador de candle, né? Isso aí é só uma informação para eu saber qual é o candle que está aberto e coisa e tal. Até para nível de estudo, às vezes fica mais fácil de identificar. Tá ok? Deixa eu tirar esses aqui da tela agora, porque eu vou mostrar os indicadores que eu escrevi e que tem na Nelogica, na loja lá da Nelogica, para assinatura para quem quiser. Eu escrevi 2 indicadores, tá? Tem vídeo aqui no canal que eu postei agora hoje explicando um pouquinho, mostrando um pouquinho desses indicadores e eu deixei aqui no link da descrição o link para vocês, se vocês quiserem ir lá assinar. Se eu não me engano, tem 7 dias de teste grátis. Então, você pode ir lá, assina, é, vê o que que ele mostra, o que que ele não mostra, o que que faz, o que que não faz, e se achar pertinente usar no operacional, usa, tá? Então, o primeiro indicador, eu vou botar aqui, região de exaustão. Eu ativei ele, não está aparecendo nada, porque nesse momento ele não está em uma região, ele não está numa região de reversão. Mas há pouquinho tempo atrás ele estava marcando. Então, como que ele marca? Vai aparecer escrito aqui em cima do candle, né? Vai aparecer em cima do candle, exaustão.
Então, há pouco tempo aqui, esse candle aqui, ele estava marcando como possível exaustão. E agora o candle veio para baixo aqui. Aqui, quando eu estava operando de manhã nessa, né, se vocês olhar o vídeo anterior, vocês vão ver que quando eu entrei nesta operação aqui, ó, na primeira aqui, as primeiras não estava marcando exaustão, mas quando eu entrei na segunda operação, que foi só um contrato, estava marcando assim, ó, região de exaustão. Então, aparece escrito exaustão aqui, né? E aí o que acontece? Como está numa região que é marcação, está em cima de uma linha de tendência, está numa região que eu já marquei previamente e ali aparece a exaustão, eu entrei comprado e seja o que Deus quiser. Eu não alongo as minhas operações, eu faço assim, geralmente operações mais curtas, então tranquilamente eu consegui fazer minhas operações aqui. Mesma coisa aconteceu aqui quando eu entrei nessa região, estava marcando exaustão e eu entrei porque estava também em exaustão. Mas a principal função do indicador de exaustão não é marcar onde vai ser a reversão, mas é para eu não entrar vendido mais. Ou o mercado caiu aqui, veio aqui, rompeu esse fundo, né? Deixa eu limpar aqui para ficar melhor. Ah, veio aqui, subiu, voltou, rompeu esse fundo aqui, né? Aí tá aqui, isso rompeu, agora eu vou vender. Aí aparece exaustão aqui embaixo. Aí tu olha assim, bom, tá muito embaixo, já tá numa região de exaustão, eu não vou vender mais, eu vou ficar de fora. A gente espera ele retrair e vende aqui em cima. E aí, sim, ó, ele fez um pivô de baixa, rompeu o fundo, chegou aqui. Se aqui marcar a exaustão, o daí é para vender, entendeu? Porque, tipo assim, ele já tá num pivô de baixa. Aí ele volta, retrocede aqui, ele marca uma exaustão é, é, aí em cima, ou daí a gente vende. Não foi o caso, eu não vendi por causa disso, porque não apareceu, mas eu vendi do mesmo jeito. Mas enfim. Então, esse é um indicador. O outro indicador, né, é o indicador. Vamos ver se vai aparecer. Acho que vai aparecer agora. Aqui, deixa eu tirar aqui o exaustão. Eita, tirar aqui o exaustão e eu vou colocar o hora de volatilidade. O hora de volatilidade é bem importante, bem legal também. Por exemplo, agora está marcando como uma hora de notícia. Eu configurei esse horário porque eu olhei no calendário econômico às 15 horas ia ter uma notícia. Assim, aparece escrito em cima dos candles que estamos perto da notícia ou no momento da notícia, né? Hoje talvez já esteja passando, mas tipo assim, eu marquei 5 minutos antes, 5 depois, que ó, nesse horário vai sair uma notícia, eu não posso operar. Esse indicador de hora de volatilidade, ele marca quatro coisas, quatro coisas diferentes, né? Na verdade, três coisas diferentes. Eu deixei dois horários configuráveis de notícia e o horário de abertura do mercado à vista e abertura do mercado americano. Então, quando a gente clica aqui, ó, deixa eu fechar aqui um pouquinho. Quando eu clico em cima dos parâmetros, eu vou encontrar isso aqui, ó, né? Então, eu boto assim, ó, abertura mercado à vista, tá? 9h55 até as 10h05. Então, das 9h55 até as 10h05 vai aparecer esse negócio em cima lá, escrito assim, ó, abertura do à vista. 10h25, 10h35, abertura do americano, vai aparecer escrito em cima, abertura do mercado americano. É, notícia. Então, hoje tinha notícia 9h30. Então, 9h30, né? Botei aqui, ó, 9h25 até 9h35, ele marcou notícia de manhã. E agora, das 14h55 até as 15h05, ele tá marcando aqui, ó, notícia também. Entendeu? Por quê? Porque eu configurei isso. Dá para mudar essa abertura do americano, abertura do à vista? Dá para mudar sim os horários, só que tu não consegue alterar o que está escrito em cima, então é, eu deixei como alterar a questão do horário, porque eu quero deixar 5 minutos antes, eu quero mostrar 10 minutos antes. Então, isso cada um configura da forma que achar melhor, ok? Então, esse indicador tá lá para assinar também, lá no, na loja da Nelogica, ok? Então, deixa eu fechar aqui. Falei do horário de notícia e falei do indicador de exaustão. E agora eu também tenho este indicador aqui.
ele plota em cima já desde a abertura, cedinho, ele plota aqui em cima o, o, o ajuste do dia anterior e as variações do ajuste para baixo, né? E também para cima, tá ok? Então, esses pontos aqui, 0,5% do ajuste, 1% do ajuste, 1,5%, eles também são configuráveis. Tá? Então ele plota em cima. É, eu acho que são 4 níveis para baixo, 4 níveis para cima. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Não, são 5 níveis para baixo, 5 níveis para cima. O cálculo é a partir do ajuste. Não é, não é a partir do fechamento, não é nada disso. É a partir do ajuste, tá? Então, a partir do ajuste tem a variação dele. Esse também é um indicador que está lá para ver. Então, pode ver, por exemplo, assim, ó. Quer ver? O ajuste está aqui, né? Aqui, ó. Ele abriu nesse ponto, veio até o ajuste aqui, ó. Subiu, desceu, rompeu para baixo. Ele veio aqui, ó, parou de novo no 0,5%, trabalhou aqui em cima, aqui, subiu, desceu, veio aqui embaixo, passou o 1%, né? Voltou lá em cima, de novo, 0,5%, aqui no 1%, depois tá aqui, ó, só o quanto de tempo que ele tá trabalhando em cima, né, do 0,5%. Então ele respeita, às vezes ele passa direto, a gente começa a olhar a próxima região para ver se vai ou não dar algum trade, se tem ou não como a gente fazer alguma operação mais adiante. Então, esse indicador é a variação do ajuste. E ele é configurável, tá? Por que que é configurável? Deixa eu botar aqui, ó. Eu tô com 0,5%, ó. Parâmetro, variação 0,5%, dia, mês e ano. Para não deixar todos os dias aqui, eu limitei. Tu pode limitar. Eu botei aqui, ó, a partir do dia 1º de abril de 2026, ele tá plotando na tela. E se eu mudar aqui, ó, a partir do dia. Hoje é dia 7, se eu botar aqui dia 6, ele só vai marcar o dia 6 e o dia 7. Ó, 6 de abril, aplicar. Ok. Ó, só tem aqui, ó, dia 6 e dia 7. Se eu quiser mudar para o 1º de abril. Aqui, ok, ó, ele marca para trás. Se eu quiser botar todo mês de março, consigo botar, mas é para o Profit não ficar tão mais lento, eu acabei deixando desta forma, ok? Então, tem como configurar isso também. Acho que é isso. Então, eu uso esses indicadores para demarcar regiões, para ver aonde eu vou operar. Eu observo o movimento que o mercado está fazendo e aí eu faço os meus trades. Lembrando que eu nunca faço uma entrada única, eu sempre faço entradas, uma distribuição de lote para as entradas, tá ok? Então, entra mais um, entra mais um, entra mais um, entra mais um, e eu tenho dentro do meu operacional, eu posso entrar com até 40 contratos. Eu entrei com 10 no máximo hoje. E porque entrei por engano, senão eu teria entrado só com um. Tá ok? Então, a ideia é que a gente trabalhe sempre dentro das limitações, financeiras. Então, eu tenho que adequar o meu operacional conforme a minha, meu minha garantia financeira lá na corretora, tá ok? Então, aqui não é, então ele é um simulador, mas ele tem um, um teste nesse simulador. E se eu passar nesse teste, eu consigo sacar o meu valor investido com o lucro, tá ok? Então, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aí e a gente vou gravando os vídeos aí, vou postando e vocês tiverem alguma dúvida, quiserem aprender operacional, quem sabe, né? Podem deixar nos comentários aí ou me chamar no Telegram. Acho que eu não tenho mais o link do Telegram aqui no meu canal, mas tu pode deixar nos comentários, eu vou responder as dúvidas, tá ok? Então era isso por hoje. Vou postar esse vídeo aí e amanhã tem mais.